A possibilidade de que o SARS-CoV-2 tenha escapado de um laboratório aumenta com o avanço de uma nova Guerra Fria. Os progressistas adormecidos nos últimos anos começam a acordar, fazendo com que o conservadorismo se fortaleça como nunca. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política. Um canal que busca lembrar que em tempos difíceis, quem sempre salva o mundo são os conservadores. Durante o grande furacão pandêmico, muitos cientistas e profissionais da área foram calados em nome de uma virtude sanitária. Nesse processo, as grandes Big Techs censuraram as desconfianças, incluindo divulgações de trabalhos científicos. Com isso, criou-se uma perigosa onda fascista, onde um lado foi calado pela força. Nessa guerra injusta, sem direito a defesas, muitos médicos perderam suas redes sociais. A democracia funciona pelo poder do convencimento. Nenhuma democracia pode ser estabelecida quando vozes são caladas. A palavra parlamento vem de palar, debater. Sempre há dois lados, e vence quem tiver os melhores argumentos. Quando você usa a força para calar um dos lados, você está exercendo um ato antidemocrático. Na pandemia, por dificuldade de convencer, houve muitos antidemocratas pelo mundo. No início da pandemia, eu já havia feito um vídeo com informações científicas sobre a possibilidade do SARS-CoV-2 ter escapado de um laboratório. Na época houve muito barulho e uma tentativa de desmentir tal possibilidade para não estigmatizar os chineses. Mas agora que podemos ter de volta da Guerra Fria, ou pior, da possibilidade de uma terceira guerra mundial, os progressistas acordaram. Talvez um dos piores defeitos dos progressistas seja o tempo demasiado para acordarem para a vida. O jornalista Glenn Greenwald é um desses, mas que diferente de seus amigos, despertou um pouco mais cedo. Em seu Twitter, ele afirmou: em meados de 2021, Jon Stewart enfureceu seu rebanho liberal e visivelmente assustou Colbert, ao dizer que achava que vazamento de laboratório era a origem mais provável do Covid. Agora, ele diz que aprendeu que os liberais americanos são como uma seita. Qualquer desvio faz com que você seja rotulado de fascista, de extrema direita e inimigo racista. Recentemente, o chefe do FBI diz que o coronavírus pode ter vazado de laboratório na China. Se essa afirmação fosse feita no governo Trump, haveria um esforço gigantesco para desmentir. Mas agora na cadeira da presidência está um progressista. É claro que não podemos confirmar essa informação, já que a China não é uma democracia. Então teríamos que aceitar o que o governo fala. Porém, a ciência não é feita apenas com aquilo que podemos ver. No século XVIII, John Michael descreveu a hipótese de estrelas negras. Mas como alguém poderia descrever algo que não podia ver no céu escuro? Quando caminhamos na praia, podemos ver pegadas, e mesmo que não haja ninguém, podemos afirmar que alguém passou por lá. Michael acompanhou a oscilação de uma estrela que orbitava algo que não se podia ver. Mesmo que não pudesse ver, ele criou a hipótese de que havia uma grande massa ali, e chamou-a de estrela negra. Mais tarde, a ciência iria chamar essas estrelas de buracos negros. O coronavírus é um dos vírus mais conhecidos. A maioria dos resfriados são causados por coronavírus. Na maioria dos casos, esse tipo de vírus não é perigoso devido à baixa eficiência de suas spikes. Diferente de outros vírus com brocas eficientes, este depende de seu formato arredondado para conseguir injetar o material para replicação. Porém, o coronavírus sempre foi um dos vírus mais estudados em polêmicos laboratórios de ganho de função. Isso porque, se na natureza houvesse um coronavírus com spikes eficientes, ele seria altamente perigoso. Em Wuhan, na China, havia um laboratório desses, e sua principal especialidade era o ganho de função em coronavírus. Esses laboratórios são polêmicos porque ninguém pode provar
que um vírus venha de fato a ganhar tais propriedades em 100, 1000 anos ou até nunca chegaria a isso. Mas em laboratórios, essa evolução é forçada. E uma possibilidade com chances de nunca acontecer simplesmente acontece. Conservadores são cuidadosos por natureza, por isso Bolsonaro sempre foi cauteloso. Não que ele seja de fato um erudito, um homem da ciência, mas tem algo que a maioria dos brasileiros tem: o bom senso. Já do outro lado, há cientistas cegos em suas ideologias, sem bom senso, que falam em virtude sem respeitar o princípio básico da ciência, que é o questionamento. Mesmo com a vitória de Lula, com muitos elementos forçados, incluindo apoios que nunca deveriam acontecer, o conservadorismo não morreu. Um grupo ficou desanimado, mas esse vídeo é para levantá-los, pois a mentira não irá prevalecer. Segundo o levantamento da agência MAP, o apoio a Bolsonaro cresceu enquanto a esquerda encolheu. Perfis de direita tiveram 30% de engajamento, sendo que 87% deles se apresentam como bolsonaristas. Bolsonaro chegou ao fim de fevereiro com 42% de aprovação, em 3,17 milhões de publicações que o mencionaram. Apesar de Lula ter um público mais fiel, esse público representou apenas 13% de participação no total. Deus sempre tem um plano predeterminado para o seu povo. Por isso, levante a sua face, pois não é hora nem momento de desistir, mas sim de resistir. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.